Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos sem música de abertura, tá? Porque problemas técnicos aqui. Mas vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui. É, eu corrigi, né, o segundo trabalho e queria fazer aqui uns comentários, né? Então a primeira coisa, pessoal, que vocês tinham que ter feito aí, antes de sair pondo a mão na massa, tinha que, né, parar um pouco para pensar sobre o que vocês estavam fazendo, o que era importante ali, o que eu estava querendo que vocês pensassem ali na hora de fazer aquilo. E assim, pessoal, eu não vou especificar certinho assim, ó, faça isso, porque senão vocês estão fazendo ciência da computação, não, desculpa. Vocês estão fazendo sistema de informação na USP, né? Então assim, a gente quer que vocês tenham um nível aí de maturidade das coisas que vocês aprendem. Não é só tipo seguir um manual, entendeu? Então eu não posso dar para vocês um negócio de manual para vocês seguirem. Ó, faça isso, depois passo um, faça isso, passo dois, faça aquilo. Eu pelo menos não gosto de fazer isso, tá? Eu sinto que a minha obrigação como professor. Eu tô olhando aqui porque a minha gata aqui que tá subindo na mesa e tá comendo coisa que não deve. Enfim, paciência. Coisa que eu falo não é comida, não. É plástico, sabe? Cordinha. Pera aí, rapidinho. Sai daí, sai lá. Ó, peguei aqui a cordinha. Então, é, então, assim, eu não vou passar. Eu, como professor, eu acho que a minha obrigação não é passar para vocês tarefas que vocês tenham que seguir passo a passo, entendeu? Eu quero que vocês pensem no que vocês estão fazendo, tá? É isso que está sendo avaliado também, a maturidade que vocês têm diante do conhecimento que vocês adquiriram nessa disciplina e também no curso como um todo, né? Porque essa coisa de comparar algoritmo, né? Ah, esse algoritmo é mais eficiente do que esse. Isso aí vocês já fizeram em AED1, certo? Vocês estudaram lá, por exemplo, problema de ordenação. Vocês viram vários algoritmos lá. Tinha algoritmo que era n ao quadrado, tinha algoritmo que era n log n, né? Então vocês já sabiam que né, o que é o n ao quadrado, qual dos dois é melhor? Acho que vocês sabem, né? Espero que sim, né? Então, e aí também não é só assim, tá bom, então o n log n é melhor do que n ao quadrado. Só que, melhor como? Né? Assim, você sabe qual é a função, como que é o desenho dela? Né? Porque aí você tem que ter saber mais ou menos qual o comportamento que o teu programa vai ter à medida em que aumenta o tamanho da entrada. Porque aí você fala, eu rodei lá na minha máquina, eu consegui ordenar, sei lá, 1 milhão de elementos. Tá bom, será que vai conseguir ordenar 2 milhões? Né? Então você tem que ter essa, né? É igual um engenheiro. O engenheiro, quando ele constrói uma ponte, ele está construindo a ponte já sabendo o que ele quer que passe em cima daquela ponte. Entendeu? Ele fala, isso aqui é para aguentar tantas toneladas em cima. Né? É claro que depois que está feito tudo, você vai fazer algum teste para ver tal, se deu certo a execução da obra. Né? Tudo bem, mas na teoria já tinha um cálculo ali do né, do quanto de ferro que tinha que ter ali, de concreto, de não sei o que, de pilar, não sei das quantas, para aquilo aguentar eu não sei quantas toneladas, entendeu? Então o programa de computador de vocês, primeiro vocês vão ter um algoritmo na cabeça, vão ter a análise dele, vão falar, esse algoritmo aqui é quadrático, né? Aí depois você implementa o algoritmo, né? E aí você faz testes para ver se está tudo certinho, se está tudo funcionando certinho, se a tua implementação ficou boa. Mas na teoria você já sabia que o algoritmo era quadrático. Então você não pode esperar que lá depois da implementação venha uma coisa linear, né? Ou então uma coisa cúbica, né? Que aliás aconteceu aqui no trabalho, viu, pessoal? Teve gente que pegou o algoritmo, implementou do jeito errado, às vezes ficou mais eficiente, porque o algoritmo ficou errado. Isso foi um caso só, eu acho. Que eu me lembro aqui. O algoritmo ficou mais eficiente do que ele estava lá na teoria, só que também ficou errado o algoritmo, né? Aí teve gente que implementou já a versão tipo ineficiente do algoritmo. Então o que estava lá no slide era de um jeito, a pessoa implementou de outro e ficou menos eficiente, né? E quer dizer, eu estou fazendo assim, né? Isso aqui é tipo uma reta, né? É tipo função linear.
Aqui eu estou falando de mudar o perfil da curva, né? Então, uma curva quadrática é diferente de uma curva linear, né? Então, vocês, sabe, quando for implementar um algoritmo, vocês têm que saber qual é a curva que descreve o desempenho do algoritmo, né? Então, o que eu estava esperando que vocês iam fazer nesse trabalho era, primeiro de tudo, pegar, que nem eu fiz aqui, ó, tamanho da entrada, aqui, 10.000, né? Aí tem as densidades, né? Porque vocês tinham que fazer testes com densidades diferentes. Então eu coloquei aqui, ó, 0.1 até 0.9. Poderia testar mais densidades, tá? Sabe? Enfim, você não precisava ficar naquilo só do enunciado. Aí aqui, né, tá aquela formulazinha lá para calcular, né, para esse tamanho de entrada e essa densidade, quantos vértices e quantos arcos, né? Aí, aqui eu coloquei a fórmula que estava lá nos slides, né? A análise lá da complexidade do algoritmo, né? Então eu coloquei para todos os algoritmos. Então lá no slide, o DAG-min, o que era o DAG-min? Ele era linear, certo? Ele é número de vértices mais número de arcos, tá bom? Então coloquei na minha fórmula aqui. Eu só estou multiplicando esse D12 aqui, é esse número amarelo aqui. Daqui a pouco eu falo o que é isso. Mas é uma constante, tá? Então, enfim, se eu multiplicar a constante, esse negócio continua linear, certo? Então eu coloquei a fórmula aqui, ó, número de vértices mais número de arco. A função, né? A função que descreve o desempenho do algoritmo em função lá da entrada. O Dijkstra, qual que era? O Dijkstra era número de arcos vezes o log na base 2 do número de vértices, certo? Isso é o que estava lá no slide, então eu coloquei aqui, ó. Bellman-Ford, o que estava lá no slide? Número de arcos vezes número de vértices. Coloquei aqui a fórmula do Bellman-Ford, beleza? Aí rodei aqui, ó, né? Aí saiu aqui, ó, né, os valores. Vamos olhar os gráficos aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó, Bellman-Ford, que é o amarelo, tá aqui, ó. O eixo X aqui são as densidades, tá? Então aqui eu não fiz a legenda certinho. Mas então assim, ó, começa aqui, densidade 0.1, 0.2 até 0.9, tá bom? Então, à medida em que aumenta a densidade, o Bellman-Ford vai ficando bem mais eficiente. Esse gráfico aqui é para entrada de tamanho fixo, tá? Então, entrada 10.000. Então, se eu manter o tamanho da entrada e mudar a densidade, ó o que acontece com o Bellman-Ford. Ele vai ficando bem mais eficiente, ó, né? Aqui embaixo, deixa eu ver, ó, tá 1 milhão, é isso? 1 milhão. E aqui em cima tá 3 milhões, né? Isso. Então ele ficou 3 vezes mais rápido, né? Conforme aumentou a densidade, tá bom? Isso é o que é esperado, tá? Então você já tinha que esperar isso. Falar assim, eu já sei que vai acontecer isso, né? Depois você vai rodar lá e ver se isso acontece. Se não tiver acontecendo isso, aí você tem que começar a pensar o que está acontecendo, por que na prática não está acontecendo o que a teoria me diz que aconteceria, né? Aí você olha nesse gráfico, você vai falar assim, DAG-min e Dijkstra, tudo a mesma coisa, né? Os dois estão muito perto. Então, por que eles estão muito perto também? Porque os dois estão muito longe do Bellman-Ford, né? Então, o que seria mais razoável você fazer nesse caso? Depois que você viu isso aqui, ó, jogar um outro gráfico separado para olhar o Dijkstra e o DAG-min, certo? Então foi o que eu fiz aqui, ó, outro gráfico separado. Aí nesse gráfico dá para ver que o comportamento deles é diferente, ó. O DAG-min ele é linear. Você vê aqui na tabela, é claro, né, que ó, o valor é o mesmo, porque é número de vértices mais número de arco. A gente sabe que para uma entrada fixa isso aqui não vai ficar fixo. Então, o que era esperado do DAG-min? Que ele fosse linear, né? Que ele ficasse retinho. O gráfico dele tinha que ficar o mais retinho possível. É claro que você vai falar assim, mas professor, lá é uma coisa que você tinha que pensar assim, né? Como os grafos eram gerados de forma aleatória, você tinha um valor esperado do tamanho. Você não sabia o tamanho exatamente. Então esse tamanho ia variar. Então isso aqui ia ficar meio com cara de eletrocardiograma, né? Só que, tipo, o que importa é a tendência. Então ele ia ter essas oscilações, mas ele tinha que ter uma tendência linear. Ele não podia ter uma tendência diferente de linear. E isso eu estou fazendo por densidade, tá? Primeiro estamos olhando o eixo X como densidade.
Agora já o Dijkstra não, o Dijkstra ele tem um comportamento igual lá do Bellman Ford, que quanto mais denso ele vai ficando mais eficiente, só que a curva dele cai com mais suavidade aqui, ó, né? O Bellman Ford é um daqueles toboágua, né? Gigante, daqueles... Aqui já não, aqui já é um escorregadorzinho de bebezinho, né? Aqueles bem suave, né? Mas tem a queda, tá? Então o comportamento é diferente. Isso que é interessante de vocês observarem na prática, entendeu? Comportamento dos algoritmos. Então cada algoritmo tem um comportamento diferente, né? Não adianta você falar, o Dagmin, o Dijkstra é a mesma coisa. Não é, eles têm comportamentos diferentes, né? É, Aí, só que assim, né? Também, quando a gente fala linear, né? Então, no caso da Gmin, linear, né? Que era número de vértices mais número de arcos. Só que isso lá na notação assintótica, a notação assintótica ela esconde qual é a constante que está multiplicando isso aqui, né? E no caso o Dagmin, primeiro ele faz a ordenação topológica, que na verdade até nesse caso você poderia nem fazer a ordenação topológica porque você já sabe qual que é a ordenação topológica, né? Do jeito que a gente gerou o grafo, a gente sabe que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, se você pegar os vértices em ordem crescente, eles iam estar na ordem topológica. Teve gente que sacou isso e nem fez a ordenação topológica. Mas a maioria de vocês fizeram a ordenação topológica e até era o jeito que era para fazer. Eu nem descontei nota de quem não fez, tá? A ordenação topológica, porque acho que a pessoa sacou que não precisava do jeito que a gente estava gerando esses grafos. Mas enfim, então assim, como tem essa ordenação topológica e tal, então tipo, essa constante aqui pode ser que ela seja um pouco alta, né? Então assim, vamos aumentar essa constante então, ó. Eu vou colocar aqui, ó, sei lá, 10, vai, tava 1, eu vou colocar 10, né? Ó, a hora que eu coloco 10, você vê que, buf, o negócio já inverteu até a situação, ó, né? Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, antes o Dijkstra estava bem melhor do que o Dagmin, ó. Tava uma distância grande aqui, né? Quando eu aumentei essa constante, já inverteu, ó. O Dagmin tá melhor do que o Dijkstra, entendeu? Só que, meu, aí é um negócio que vocês tinham que também, assim, é matemática básica, né? De segundo grau. Vocês têm que olhar as duas funções. Uma função é V mais A. A outra função como que é mesmo do Dijkstra? É A vezes log na base 2 de V. Qual dessas duas funções cresce mais rápido, né? A função do Dijkstra, né? A função do Dijkstra. Ou seja, o Dagmin é mais eficiente do que o Dijkstra, tá? Vocês tinham que saber isso. Só que para você ver isso, dependendo do tamanho, que nem eu botei essa constante 10, o Dijkstra ele tá mais rápido que o Dagmin. Só que ele tá mais rápido para essas entradas pequenas. Se eu aumentar, ó, então se eu pegar, vou aumentar, opa, vou jogar aqui, ó, uma entrada maior, ó. Pronto, já consegui, né? Coloquei aqui 1 milhão, coloquei uma entrada de 1 milhão. Agora o Dijkstra de novo já tá, não, o Dijkstra, isso, não, o que eu queria era o Dagmin melhor do que o Dijkstra, né? Então já tá, ó, o Dagmin já dá pra ver aqui que o Dagmin é melhor que o Dijkstra, né? Se eu aumentar mais essa entrada, ó, isso vai ficando mais evidente, ó. Ó, de novo, agora mesmo porque ali do valor que eu tinha colocado, na densidade 9 lá, os dois bateram juntinho, né? Aí eu aumentei, aí tipo, já distanciou mais, entendeu? Então é isso, pessoal. Tinha que lembrar que assim, o tamanho da entrada é importante. Então às vezes você faz um teste lá com 10 mil vértices, aquilo ali você não vai conseguir ver o comportamento que era para ver, entendeu? E você tinha que ter essa sacada, né, pessoal? Enfim. Se você rodasse aqui, ó 100, vai. Ó, já embolou tudo, ó. Eu tô olhando agora no primeiro gráfico, ó. Já embolou tudo. O Bellman Ford, Dagmin. Tá vendo? Tem casos aqui que o Dagmin tá pior do que o Bellman Ford. Tipo, que pra quem conhece muito, assim, quem tem um conhecimento bem básico de algoritmos e tal, sabe que, o Bellman Ford é terrível perto do Dagmin,
né? Terrível. Aqui, ó, botei uma entrada de 50, ó. O Belmont Ford tá batendo no Dagmin aqui para quase todos os casos, ó. Né? Então, assim, se você trabalhar com entradas muito pequenas e olhar o gráfico e concluir aqui, ó, você vai tirar a conclusão errada, entendeu? O que você não era para você fazer isso, era para você saber a teoria, depois lembrar que, meu, você tem que ter entradas grandes para você ver as coisas acontecendo, entendeu? Deixa eu voltar aqui para um tamanho. Ah, não, agora não precisa mais. Aí depois, ó, também outro gráfico que você poderia querer fazer é gráfico onde o eixo X agora é o tamanho da entrada. Né? Então eu fixei uma densidade. Então agora eu estou com densidade fixa aqui de 0,5. Né? E aí eu estou aumentando a entrada. Ó. Então 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. Né? Aí aqui, ó, eu tô vendo, a minha gata ela tá querendo me arranhar, ela tá com essa cara de quem vai me arranhar. Eu fico mexendo nas coisas aqui, clica no mouse e tal, ela acha que é um brinquedo. E pra ela brinquedo é coisa de arranhar. Ô Salira, você não quer ir brincar em outro lugar, não? Eu não tenho nenhum petisco aqui pra acalmar ela. Então, ó, aí aqui a gente tá vendo uma outra curva. Aqui a gente não tá mais olhando pra densidade. A gente deixou uma densidade fixa, deixei lá 0,5 e estou olhando para fixada a densidade, o que acontece quando eu aumento o tamanho da entrada. Né? Aí, ó, a curva lá do Belmont Ford, ó, tá vendo? Ela tá subindo aqui e ela é curva, assim, ela não é uma reta, né? Ela não é uma linha reta, assim, ó, ela tem um... Né? Aí, de novo, né? Dijkstra e Dagmin, nesse gráfico aqui não dá para ver quase nada, os dois estão muito parecidos. Aí eu vou jogar um gráfico aqui só para Dijkstra e Dagmin. Né? Então Dijkstra está aqui, Dagmin está aqui. Né? Embora o Dijkstra nesse gráfico ele ainda está muito reto, né? Ele está com cara de linear. Vamos ter que botar umas entradas maiores aqui. Ó. Colocar 10, vamos aumentar um zero em cada um deles aqui. Ó. Eu devia ter feito uma fórmula aqui para preencher isso aqui automaticamente. Bom, nos números aqui, ó, você vê, ó, aqui esse negócio de log, o log ele é um número, talvez eu tenha que ter escolhido uma outra densidade, viu? Quer ver? Pegar uma densidade baixa para ver. Porque você vê, ó, aqui na tabela dá pra ver que o Dijkstra não é linear, ó. Porque o Dagmin, ele é bem, né, ele repete o número que tá ali no N. O Dijkstra não, ó. O Dijkstra você vê que acaba aqui, ó, 700 mil, né? Aqui é 713 mil, tá. Quer dizer, eu tô vendo errado, aqui é 7 milhões, né? Não, eu tô falando bobagem aqui, porque aqui é 700 mil, aqui é 7 milhões, né? Então aqui dá pra ver, não, mas não é isso que eu tava falando. O problema não é que, eu tô falando da curva, né, do padrão. Então o Dijkstra, ele tá, tipo, parecendo linear aqui. E a gente sabe que ele não é linear, né? Deixa eu botar uma densidade diferente aqui. Tá vendo? O negócio não tá tão fácil assim, né? Vou botar mais 2 zeros aqui. Ah, na verdade não. Até agora eu já sei o que é. Tá vendo? As coisas tem que pensar também, não é sair fazendo de qualquer jeito, né? O problema não é o tamanho da entrada, o problema é que eu tô, tipo, olhando um intervalo muito pequeno. Eu tô olhando só poucos valores aqui de N, né? Para eu ver essa curva que ela não fique linear, né? Para ela ficar, tipo, esse A vezes log de V, para a gente ver, tipo, alguma coisa, o efeito desse log aí na curva, a gente teria que ter mais valores aqui, ó. Eu não vou fazer isso agora não, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então o que eu teria que ter feito aqui? Eu teria colocado mais valores aqui, ó, preencher, e eu não sei, sabe, eu teria que talvez ter bastante valor aqui para, tipo, começar a ver esse negócio, tipo, ver que ele não é linear, ele tem um efeito desse log aí, tá? Beleza. Agora,
uma coisa, pessoal, que... Essa gata agora vai ficar aqui. É... Tá, aí a primeira coisa, então agora eu vou falar do que vocês fizeram, tá bom? Então eu falei aqui mais ou menos o que era esperado. Eu nem, pra mim, ó, nem, assim, se você não fez gráfico variando o tamanho da entrada, pra mim não era problema, tá? Se você fez só gráficos assim, ó, pensando só na densidade e tal, beleza, tá? O legal seria fazer os dois, tá? Fizer assim, fizesse assim também, né? Falar sempre. É que na verdade o que eu tava achando que vocês tipo já meio que já sabia de cara, assim, era fácil de vocês enxergarem o gráfico assim só em função do tamanho da entrada. O que eu acho que era mais difícil era ver o que ia acontecer em função das densidades. Por isso que eu estava esperando mais esses gráficos aqui. É, Mas então, ó, só falando agora já, assim, dentro do que vocês fizeram, né? Quais foram os erros que vocês cometeram, né? Um erro, por exemplo, que foi cometido é assim, ó, tá vendo que aqui, ó, tá 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse aqui, ele tá representando essa entrada de tamanho 10 mil, né? Aí o 2 é de 20 mil, o 3 o 30 mil, né? Esse espaço aqui, ó, ele tem que, tipo, o incremento que você faz do tamanho do N tem que ser sempre o mesmo, né? Porque se eu pegar aqui, ó, então foi de 10 mil, vamos supor que eu coloque aqui agora 50 mil, aí depois dos 50 mil, eu não vou mais aumentar 40, né? Porque eu aumentei 40. Agora eu vou para, sei lá, 1 milhão aqui, é isso? 1 milhão. Ou para 1 milhão. Depois eu vou para 200 milhões. Então, assim, eu tô mudando os valores. Ai, ai! Puta que pariu, meu. Eu não gosto quando essa gata me arranha. Dá licença, Sarinha. Vai. Eu não sei, ela acha que eu tô batendo nela. Eu tô falando com vocês aqui, mexendo no mouse, ela me dá uma arranhada. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Aí depois, ó, do 2 milhões eu vou para 5 milhões, entendeu? Tipo, eu tô aumentando isso aqui de um jeito caótico. Aí olha o que vai acontecendo com a curva. Ela vai pegando uns padrão, tipo, nada a ver. Entendeu? Então, tipo, meu, o tamanho, se você tá fazendo um gráfico em que o eixo X é o tamanho da entrada, você tem que respeitar essa proporção aí do intervalo, entendeu? Você não pode, tipo, ter uns aumentos assim, entendeu? Teve gente que fez isso aqui, aumentou de forma, né, que depois você vai olhar para a curva do algoritmo que era para ser linear, ele tá com um negócio parecendo um algoritmo quadrático, né? Então, tinha que ter pensado nisso. Agora deixa eu comentar aqui mais erros aí que aconteceram. Ó, teve gente que comparou double, né? Vamos supor que o N aqui é um double, né? No caso nem é o N, era o P, por exemplo, o P, que era aquilo, o P era na hora de gerar o gráfico lá, né? O grafo, na verdade, né? Então o P era um double de 0 ponto alguma coisa. Aí você compara com o número inteiro, né? Você fala, se o P for menor ou igual a 1, né? Você está comparando com o inteiro. Já tá estranho. Mas se você falasse, não, vou botar 1.0. Não vai adiantar também, tá? O double, pessoal, vocês, depois dá uma pesquisada lá. O erro que tem, tá? Então, tipo, se você quer, tipo, ver se um número P é menor do que... Não vou nem dizer igual, tá? Vamos pensar primeiro no menor, tá? Menor do que 1, então você, tipo, coloca assim, ele tem que, tipo, pôr menos um epsilon, tá? Então o seu epsilon poderia ser, tipo, sei lá, 0.00001, não sei, né? Tá? Por quê? Porque às vezes, tipo, o teu 1, o que você acha que é 1, lá no computador ele está representado como 9.9999, entendeu? Aí, tipo, 9.9999 é menor do que 1? Né? Então, só que, meu, ou seja, só que para você, esse 9.9999 ele deveria ser igual a 1, entendeu? Então, tipo, se você quer que uma coisa, você quer fazer uma comparação, P é menor do que 1, então, tipo, você tem que falar, o quanto menor, o quão menor, né, você quer que ele seja. Tipo, então você fala, eu vou trabalhar na sexta casa aqui, depois da vírgula, põe um 1. Então, para mim, se ele tiver esse tanto aqui menor do que o 1, aí sim eu considero que ele é menor do que 1, entendeu? Então,
tem que manjar de trabalhar com número de ponto flutuante aí, tá, pessoal? Senão o teu programa depois ele dá uns erros estranhos e você não sabe o que que é, tá bom? Outra coisa, agora isso aqui é um comentário só, tá, pessoal? Esses dois primeiros aqui, ó, são comentários que eu tô fazendo, eu nem descontei nota disso aqui, tá? Agora, quem usou alguma collection do Java, tá? Aqui tá array list, mas pode ser linked list, pode ser hash map, qualquer coisa. Usou collection do Java, perdeu um ponto, tá bom? Esses valores aqui foi o valor que eu usei mais assim como padrão, tá? Porque dependendo do caso aí, tipo, posso ter descontado um pouco menos, né? Então, assim, só por você ter usado a collection, a menos que, tipo, ó, teve caso, por exemplo, a pessoa usou lista lá do Java, não lembro se era linked list, array list, só na hora de fazer os experimentos lá, pegar os resultados, gerar o gráfico, aí tudo bem, não faz parte da implementação lá dos algoritmos. Mas, tipo, lá na implementação dos algoritmos não podia usar, tá bom? Se usou, perdeu um ponto por ter usado, tá bom? Aí teve gente que na hora de fazer o DAG-min, em vez de fazer o DAG-min, pegou e fez o Belmont-Ford. Fez o Belmont-Ford, só que tipo tirou lá a checagem de ciclo negativo, por exemplo, né? Ou então deixou igual, idêntico, né? Então assim, aí perdeu um ponto. Aliás, assim, tá, pessoal? Nesse trabalho, as implementações elas estavam todas 100%, tá? 100% nos slides. Os três algoritmos, eles estavam completos nos slides. Até o Dijkstra com o heap, com tudo, nos slides. Então os três algoritmos estavam nos slides. Então não valia muito ponto implementar. Então eu coloquei como 30% da nota, tá? Então 30% da nota. E assim, se você errou alguma coisa crucial no algoritmo, você perdeu um ponto daquele algoritmo. Então, por exemplo, DAG-min. Você fez aí, né, do jeito errado, perdeu um ponto. Né? Em vez de fazer o DAG-min, você fez igual o Belmont-Ford. Então, perdeu um ponto. No Belmont-Ford, o que era o erro fatal? Era fazer o Belmont-Ford cúbico. Né? Porque eu falei para vocês, pessoal, tem gente que às vezes não assiste às aulas, aí eu não posso fazer nada, pessoal. Vocês não assistem a aula e quer tirar 10 na matéria, né? Aí vai falar, mas você não colocou isso no enunciado. Vocês estão sendo avaliados pelo que vocês aprenderam na disciplina, né? Então, tipo, quem assistiu às aulas sabe que o Belmont-Ford, e eu falei em aula, né? Eu falei, o Belmont-Ford que eu quero no trabalho é esse aqui. É o que você usa lista de adjacência, não matriz de adjacência. Que foi um assunto que a gente também falou ao longo do curso inteiro. Vários algoritmos, quando você usa lista de adjacência, fica mais eficiente do que quando usa matriz de adjacência. Então, o Belmont-Ford com matriz de adjacência, ele é cúbico. O Belmont-Ford com lista de adjacência, ele é A vezes V, número de arcos vezes número de vértices. Se o grafo for denso demais, aí ele vai ficar cúbico. Mas se ele não for denso demais, aí ele não vai ser mais cúbico, entendeu? Então, quem fez essa versão cúbica perdeu um ponto desse algoritmo. O Dijkstra, quem não fez o heap do Dijkstra, perdeu o Dijkstra, perdeu o ponto do Dijkstra, tá bom? Então tinha que ter feito com o heap. Eu também falei isso na aula. Eu falei, pessoal, o Dijkstra que eu quero é o Dijkstra com heap. O código do heap estava nos slides. Então, se você usou fila de prioridade lá do Java para implementar o heap, aí você perdeu o Dijkstra, tá bom? Então teve gente que acabou perdendo um ponto daqui da collection do Java e o ponto do Dijkstra, porque a pessoa usou collection do Java para todo lado, né? Então ela perdeu já o ponto de ter usado a collection, só que tipo ela também perdeu porque ela não fez o Dijkstra do jeito que eu pedia. Se ela pegou o Dijkstra pronto, né? Pegou a fila de prioridade do Java, né? Isso também foi perguntado para mim, né? Teve gente que perguntou para mim e tal, me consultou, eu avisei que não podia. Mas também vocês tinham que sacar que assim, vocês estão fazendo uma disciplina, né? Que talvez se você pegar alguma biblioteca lá, vai ter um algoritmo de Dijkstra implementado, aí você vai usar,
né? Então vocês estão fazendo disciplina de algoritmos e estrutura de dados. Então toda a parte de algoritmos e estrutura de dados, pelo menos você copiar o código do slide, traduzir para Java, né? Que tipo é quase que tradução quase que 100% igual. Enfim. Então, quem pegou o RIP aí de alguma biblioteca, perdeu o Dijkstra. Ou então fez o RIP na mão, mas não fez RIP, né? Fez uma coisa linear lá, uma outra estrutura mais simples, perdeu aí, tá bom? Então, 30% era mais ou menos era mais ou menos não, era o valor aí dos códigos. E os outros 70% o relatório, tá? O relatório e os experimentos, né? Então, estou imaginando aí que vocês tiveram um trabalho para fazer os experimentos e trabalho para fazer o relatório. Isso era o que valia 70% da nota. Aí aqui, ó, não mostra dados brutos. Deixa eu pegar dos mais simples aqui, ó. Ó, um comentário também, ó. Teve gente que copiou isso aqui, isso estava lá nos códigos, né? Deixa eu apagando os que eu já falei aqui. Ó, teve gente que copiou isso aqui. Na hora de inserir um novo arco no digrafo, faz a verificação para ver se o arco já existe ou não. Né? Isso estava lá no slide, né? Mas na hora que eu dei a aula, eu comentei com vocês. Eu falei, pessoal, essa checagem ela não é eficiente. Se toda vez que você for inserir um arco, você tem que andar a lista de adjacência para procurar para ver se o arco está lá já, isso aí é lento pra caramba. Não era para ter feito assim, tá? Principalmente porque vocês que estão gerando os grafos, vocês sabem que não ia acontecer de inserir um arco que já estava lá, né? Então, mas eu também não descontei nota, porque, enfim, isso aqui não ia nem afetar o desempenho do algoritmo, ia afetar mais o desempenho de vocês lá na hora de gerar os grafos, né? Vocês iam acabar gastando muito mais tempo, né? Mas foi um vacilo. Aqui, ó. Esse aqui também. Um ponto eu descontei também. De quem não gerou os digrafos como eu tinha falado, tá bom? Que era para ser lá o tamanho da entrada tinha que ser igual ao número de vértices mais número de arcos, usar aquela fórmula toda. Isso estava no vídeo lá do complemento do enunciado e tal. E teve gente que simplesmente gerou lá o grafo, tipo assim, eu vou pegar o número de vértices igual a 1000, vou aumentando a densidade com esse 1000 fixado aqui. Aí, meu, o que que acontece? Se você, tipo, tem 100 vértices e aí você vai sortear 10% dos possíveis arcos, você vai ter, tipo, 10, né? Se eu vou falar o óbvio, você vai ter mais ou menos 10% desses arcos todos aqui, né? Que é mais ou menos 100 vezes 99, né? V vezes V menos 1, né? Aí você vai pegar 10% disso. Agora, se você tiver 70% disso, você vai ter um número de arcos muito maior, né? Então, ou seja, você não está com uma entrada de tamanho fixo aqui. Você vai estar aumentando a densidade, mas aí você está aumentando o tamanho da entrada junto. Aí você, tipo, aí você ferrou com o teu experimento, né? Porque, tipo, aí já não dá mais pra você ver essas coisas aqui, ó. Porque, tipo, você tá aumentando a densidade, mas tá aumentando o tamanho da entrada. O negócio vai começar a subir. Ele não vai mais cair igual estava aqui, né? Então, assim, se você gerou o grafo errado, você já perdeu o ponto, né? Só que, tipo, o que que acontece? Aí eu sei que tem gente que vai ficar brava comigo. Porque, assim, vai falar assim, professor, você já descontou a nota aqui, vai descontar também em outro lugar, não sei o quê. Mas, pensa assim, se você tá trabalhando num restaurante, aí você, tipo, é o garçom, né? Aí você deixa um copo cair, né? E aí você tem um chefe que, tipo, vai cobrar de você, né? Vai falar, que você deixar cair, eu vou cobrar. Você, por um vacilo, né? Você fala assim, eu me distraí. Eu sou um cara distraído, eu ando olhando pra cima. Então esse erro de eu andar distraído olhando pra cima fez com que eu quebrasse um copo e tivesse que pagar esse copo. Aí, só que às vezes, o mesmo erro de andar distraído olhando pra cima, às vezes você esbarrou, derrubou a estante cheia de taça, de cristal, sei lá, derrubou a garrafa de vinho mais cara que tinha. Cara, o erro foi o mesmo, só que o prejuízo foi muito maior, entendeu? Então, se você erra em coisas mais importantes, aí você tem um prejuízo, o prejuízo na tua nota é maior, entendeu? Então, o que que acontece?
E eu também, tipo assim, o que eu levei em conta aqui é que foram dois erros diferentes. Que é assim, um erro é você não gerou os gráficos do jeito certo. Beleza, perdeu a nota. Agora, o outro erro é você, tipo, interpretar o resultado, você se deixar enganar pelo erro que você cometeu lá atrás. Entendeu? Então você fala, eu gerei tipo os grafos, aí depois eu fui aumentando a densidade, eu gerei lá do jeito errado. Aí, tipo, então quando aumenta a densidade, aumenta o tamanho da entrada, o algoritmo vai rodar mais devagar, né? Aí você vai concluir que conforme você aumenta a densidade, o algoritmo fica menos eficiente. Você tirou uma conclusão errada. Então você vai perder nota dessa conclusão errada que você tirou. Entendeu? Então o erro que você cometeu lá atrás, que você já perdeu nota, te levou a ter uma conclusão errada aqui e perder nota aqui também. Cara, eu sinto muito, vou fazer o quê? Porque, tipo, o que acontece, pessoal? Eu tô avaliando todo mundo assim, ó. Você conseguiu ter essa conclusão? Conseguiu. Ah, beleza, então você ganha essa nota. Ah, você não conseguiu ter essa conclusão? Então você perde a nota. Entendeu? Então, tipo, você teve um erro lá atrás que depois acabou te ferrando lá na frente também. É. E aqui também, pessoal, os descontos, eu tô tipo, eu nem deveria mostrar esses números aqui pra vocês, porque isso aqui era um dado mais interno meu. Mas eu também, na verdade, eu queria falar mais ou menos aqui pra vocês. Porque pelo seguinte, eu também fui calibrando isso, porque tipo, sabe, alguns relatórios eu falo, cara, esse cara já descontei nota daqui, 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 eu vou pegar menos pesado aqui nessa parte. Então assim, o relatório valia 7, os códigos valiam 3. Isso aí era fixo. Agora, tipo, o quanto que eu ia descontar de cada erro, eu tentei, tipo, fixar mais ou menos, tá? Só que, tipo, em alguns casos eu fui mexendo nisso, tá bom? Quando eu achava que, tipo, o cara errou, mas não errou de uma forma tão grave. Ou então quando eu falava, não, o cara já perdeu muita nota aqui, deixa eu dar uma maneirada aqui, tá? Então só pra vocês saberem aí. Porque isso aqui nem soma 10, tá? Isso aqui são só os erros possíveis aí que o cara poderia cometer e eu, tipo, ia descontar a nota. É, outras coisas aqui, ó. Eu tô pegando dos mais simples aqui, ó, primeiro, né? Esse aqui também, ó. O cara, tipo, coloca gráfico sem legenda, né? Ou então a legenda que não esclarece nada, né? Então você vai lá, o tempo você não sabe que unidade de medida que é, se é segundo, se é nanosegundo, se é milissegundo. O outro eixo você não sabe o tamanho da entrada, se é densidade, o que é, né? Aí você vai falar assim, ah, professor, mas tá no texto e tal. Cara, mas não é assim. O gráfico, ele tem que, tipo, você tem que olhar o gráfico e tem que entender o gráfico. Tá? Ou então, tipo, sabe, assim, é quase 100%. Às vezes até algum comentário breve aqui no subtítulo aqui do gráfico, né, para esclarecer alguma coisa, até aí tudo bem. Mas, tipo, o cara tem que sair caçando no texto, então, tipo, o cara tem que ler tudo o texto certinho para ele entender o gráfico. Isso aí, tipo, não rola, entendeu? Eu lá no primeiro trabalho eu perdoei isso aí. No segundo eu não perdoei, não. Eu tirei meio ponto, tá? Agora, de novo, tá? Naqueles casos que, tipo, o cara já tava lascado, eu até não descontei, né? Então, em alguns casos eu até deixei pra lá, mas a grande maioria dos casos eu descontei. Tá. Ó, um ponto aqui é de testes insuficientes, né? Então testou valor muito pequeno de tamanho de entrada, ou até não está na minha anotação aqui, mas também tipo testou poucas densidades, né? Então tipo isso porque tem a ver com tudo que eu tava falando para vocês aqui, ó. Tipo, para você ver as coisas acontecendo, você tem que ter tamanho de entrada grande o suficiente, né? Você tem que fazer teste com várias densidades diferentes. Então o cara testou lá, tipo, 3 densidades, 4 densidades só, entendeu? Testou para, tipo, sei lá, 10.000, que é um número pequeno aqui. O 10.000 aqui, tipo, no gráfico aqui tá bom, mas, tipo, quando roda lá o algoritmo, tal, ver as coisas, você vê que não dá para ver muita coisa, entendeu? Então tinha que testar para N's maiores, tá? Então, teste insuficiente, né? Um número de entrada pequeno, ou então poucas densidades, aí perdeu aí até um ponto aí. Ó, uma outra coisa que atrapalha também é assim, atrapalha totalmente, assim, impossibilita a pessoa tirar alguma conclusão.
que é assim, pegar e mistura as densidades de um jeito lá nos gráficos que você não consegue concluir nada sobre as densidades. Então, tipo, vamos supor que eu estivesse fazendo esse gráfico aqui do desempenho, né? Que o eixo X é o tamanho da entrada, só que tipo, eu misturasse com todas as densidades lá no meio. Né? Então, tipo assim, cara, qual é a conclusão que você consegue tirar sobre as densidades? Né? Nenhuma. Tá? Então, tipo, se você não soube separar de um jeito, né, que pudesse tirar alguma conclusão sobre as densidades, né, se misturou tudo lá, aí perdeu até um ponto aí nessa brincadeira. Outra coisa também, ó, é não fazer um gráfico comparando os três algoritmos. Né? Então o cara vai lá, faz o gráfico. Teve gente que. Várias pessoas fizeram isso. Eu não sei por que vocês acharam que isso era um jeito bom de visualizar o negócio. Que é assim: densidade, tipo, o gráfico era assim, ó. Eixo X era tamanho da entrada, eixo Y, tempo, e aí tipo tinha uma curva para cada densidade. Então assim, ó, densidade 0.1, qual é a curva? Densidade 0.2, 0.3, aí ficava tipo um monte de coisa, né? Um monte de curva lá, tudo uma embolada no meio da outra. Às vezes até com casos em que escolhia porque eram cores diferentes, né? Cada curva era uma cor. E às vezes, tipo, um cara era vermelho, o outro era um vermelho mais claro, o outro um vermelho mais escuro. Então, tipo, até as cores confundiam, né? E aí, tipo, dependendo do tamanho da entrada, o negócio ficava mais embolado, né? Então, tipo, cara, você olhava para aquilo assim, você não consegue ver nada ali direito, né? E aí, tipo, meu, aí coloca as densidades de um algoritmo aqui e tal, né, desse jeito, aí do outro algoritmo ali, do outro algoritmo lá. E os três algoritmos? Eu quero comparar os três. Não tinha um gráfico comparando os três algoritmos. Né? Então, quem não fez a comparação visual dos três algoritmos, aí se lascou. Né? Perdeu até um ponto. Esse negócio aqui, ó, não mostra os dados brutos. O que acontece, pessoal? O que eu tô falando os dados brutos? É você tipo, mostrar as tabelas lá. Falou, eu rodei, esse é o N, esse é a densidade, esse foi o tempo. Né? Teve casos em que eu não descontei. Né? Quando que eu descontei? Tá? Tipo, quando não dava. Você olhava em duas situações. Situação 1. Olhando para os gráficos, você não conseguia ver direito, sabe, você não conseguia deduzir direito quais eram os dados brutos. Porque tinha gráfico que, né, era mais evidente. Você falava assim, não, tá aqui na minha cara, não, né, não preciso ver lá os dados brutos. Outros não eram assim, você não conseguia ver. Então, tipo, faltava informação. Outros casos é que assim, meu, o resultado dos experimentos, do trabalho, tá tipo dando diferente do que era esperado, muito diferente do que era esperado. E aí você fala, cara, eu quero ver esses resultados. Porque, sabe, tipo, você fala assim, não tá batendo aqui os negócios. Aí você precisa de mais informação, né? Então, tipo, aí quando fazia mais falta ter os dados brutos, aí, tipo, tinha uma tendência maior a descontar isso do aluno, tá bom? Então, quem deixou de fazer isso aí pode ter perdido até um ponto por causa disso. Aí, por fim, tá? Última coisa que eu descontei aqui é tipo de resultado diferente do esperado. E aí, quanto mais diferente do esperado tava, mais nota eu descontei, tá bom? Então aqui, ó, isso aqui é só um rascunho, tá, pessoal? Então, tipo, por exemplo, uma coisa que eu achava que era importante vocês fazerem era essa comparação do DAGMIN com o Dijkstra, tá bom? Então, quem tipo não se preocupou em comparar esses dois algoritmos mais a fundo, né? E tipo várias pessoas falaram que o Dijkstra é mais eficiente do que o DAGMIN, né? Ah, o Dijkstra é mais eficiente que o DAGMIN, né? Então, e a pessoa se contentou com isso, porque foi isso que apareceu lá nos gráficos. Então, isso aí é um resultado diferente do esperado, tá? O que era esperado é o DAGMIN ser mais eficiente que o Dijkstra, tá? Então, você tinha que ter pelo menos tentado explorar melhor esses dois algoritmos aí. Então teve até gente que eu descontei meio só, que a pessoa, tipo, ela, né, disse que o Dijkstra é mais eficiente, mas tipo, ela pelo menos ela olhou com mais cuidado. Mas o que eu queria era de você falar, não, eu vou aumentar até o limite da minha máquina. Então, sabe, você colocar no teu relatório, olha, meu, eu sei que o DAGMIN é mais eficiente que o Dijkstra,
mas eu, pô, tentei lá, fui no limite da minha máquina e não consegui ver isso na prática. Se você tivesse colocado isso no relatório, aí beleza, entendeu? Porque aí você está entendendo o que está fazendo, né? Certo? Então, essa parte aqui eu descontei geralmente aí até um ponto. Agora tinha mais coisas aí que estavam fora do esperado e que aí conforme ia ficando mais distante do esperado ia descontando mais nota, tá bom? Esse -5 eu não cheguei a descontar, acho que eu não lembro agora, vai ter caso que acho que foi tão diferente do esperado que a pessoa acabou perdendo muita nota mesmo por causa disso. É, porque assim, né? Aí também tem aquele problema do erro que, tipo, o cara comete num lugar e se reflete em outro lugar e o cara meio que quase que arca duas vezes com isso porque, tipo, ele não percebeu, né? Então, não percebeu lá na frente, né? Então, por exemplo, se você implementou o algoritmo do jeito errado, aí tipo, ele tem um padrão de comportamento diferente do que era esperado. Então o que você poderia ter concluído? Né? Se você tivesse errado só no algoritmo, mas acertado na tua conclusão, o que você ia pensar? Você ia falar, olha, o algoritmo, lá no slide, lá estava dizendo que o algoritmo era linear, mas aqui eu rodei, eu estou observando que ele está quadrático. Eu não sei o que aconteceu, tipo, sabe? No teu relatório você teria que ter confrontado o que você viu na prática com o que você viu na teoria. Se você, tipo, errou na implementação do algoritmo, viu um comportamento errado e não desconfiou disso, então, tipo, você errou em duas coisas. Você errou na tua implementação e você errou ao não desconfiar de que o teu algoritmo estava tendo um comportamento diferente do esperado, tá? Então, por isso você acabou perdendo nota aí também. Então, tipo, várias pessoas que erraram na implementação do algoritmo também perderam nota porque não conseguiram perceber isso lá na análise dos resultados. Tá bom, pessoal? É, Aqui, ó, só eu deixei aqui em letras grandes aqui, ó. Não adianta falar que não estava no enunciado, bastava ter entendido o que foi dito nas aulas. É porque é um argumento que muitas vezes tem aluno que vem falar isso para mim, né? Falar assim, ah, mas professor, isso não estava no enunciado. Meu, o ensino, ele tem uma parte que é oral também, né? Vocês assistem a aula, né? Eu estou passando ali o conhecimento para vocês de forma oral, tá? E o trabalho, ele era em cima do que vocês viram nas aulas, tá bom? Então, tanto que acho que talvez os três algoritmos aí, eu passei para vocês o algoritmo depois de eu ter passado o enunciado. Eu quis, tipo, passar o enunciado primeiro para, tipo, já mostrar para vocês o que vocês iam ter que fazer, para de repente quem quiser correr atrás também, já ir estudando e tal. Mas eu, tipo, né, eu falei, depois eu vou mostrar os algoritmos na aula, né? Então, ou seja, vocês estão sendo avaliados pelo que vocês entenderam das aulas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Ó, vou colocar as notas lá. Acho que provavelmente vocês vão ver primeiro a nota e depois vão ver esse vídeo aqui, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Parabéns aí para todo mundo que foi aprovado ou que ficou de REC, enfim, não importa. Ou também quem foi reprovado direto, enfim. Valeu aí todo mundo que estudou a matéria. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Mesmo quem não tenha conseguido passar, tenha aprendido alguma coisa aí. Tá bom, pessoal? Tudo de bom aí para vocês e bom semestre que vem aí para todos vocês, tá bom? Se cuidem aí. Tchau, tchau.